Olá, amados, a paz, tudo bom com vocês? Hoje está fazendo um friozinho aqui em Santa Catarina, está aproximadamente 9 graus. Mas o que não pode esfriar é o nosso amor para com o nosso Senhor. E eu quero ler aqui com vocês o texto muito interessante que está lá em Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 7. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e sendo aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu quero falar aqui hoje sobre chorar para não pecar. Você tem chorado, suplicado para não pecar? Ou você simplesmente tem aceito o pecado como se fosse a coisa mais natural do mundo? Você vê Jesus, que é o nosso exemplo maior de fé, que é o nosso exemplo, o receptáculo de exemplo de fé é Jesus Cristo. Porque Jesus, como você sabe, quando ele veio para a terra, ele deixou de lado 4 atributos da sua divindade. Ele, como Deus que ele é eterno, onisciente, presciente, todo-poderoso, e ele também possui a onipresença. Então ele é onipresente, ele é presciente, ele tem a onisciência, ele tem todo o poder e ele é eterno. Quando Deus, no caso Jesus, o Filho de Deus, Pai, ele vem para a terra, Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvazia de si mesmo. Ou seja, ele se aniquila. Então, ele deixa a forma de Deus e se torna como forma humana e se encontra na qualidade de homem, a semelhança de homem. E em tudo ele é semelhante ao homem. Então, a única coisa que ficou nele, ou seja, o único atributo desses 5 que não foi perdido foi a eternidade dele. Porque é a alma dele que encarnou, não reencarnou. Porque se fosse para começar do zero, seria uma reencarnação, por assim dizer, né? Mas aí no caso, não começou do zero, houve uma encarnação. A alma de Jesus é eterna. É por isso que Jesus falou lá em João, no capítulo 8, versículo 58, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Então Jesus é o eu sou. Aquele mesmo eu sou lá de Êxodo, do capítulo 1, 2, 3. Tá? Então Jesus ele é eterno, por isso que ele é adorado, porque ele é eterno, o atributo da eternidade está ali nele. Mas ele perdeu os outros 4 atributos. Ele não era onipresente, tá? E ele também não tinha todo o poder. Ele só teve todo o poder novamente lá em Mateus capítulo 28, depois da sua ressurreição, quando ele fala: todo o poder me é dado no céu e na terra. E você observa também que Jesus, ele, para ter o conhecimento do que as pessoas tinham em sua mente, né, que ele conseguia ler a mente das pessoas, ele tinha que receber a revelação do Pai. Se o Pai não revelasse, ele não iria saber. Por isso que Jesus falou lá em João capítulo 5, eu só falo aquilo que eu ouço. Então, ele fala aquilo que ele ouve do Pai, as revelações. E uma outra coisa também é que Jesus não era presciente. Tanto é que ele falou em Mateus capítulo 24, que ninguém sabe o dia e a hora, mas unicamente meu Pai. Nem os anjos sabem. E nem ele sabia naquele momento. Mas Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele recuperou tudo isso. Ele tornou o autor e consumador da nossa salvação. Mas para que ele fosse exaltado de tal maneira
O texto diz, e por que eu fiz essa introdução? Para mostrar que Jesus era como eu e era como você. A diferença é que Jesus não era um ser criado, é um ser encarnado. Mas ele, nesse texto aqui, mostra que uma falha poderia fazer com que ele morresse. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Irmãos, quando foi a última vez que você fez um grande clamor e chorou copiosamente para que você não viesse a pecar? Quando que foi, irmãos? Quando que foi que você chorou? Eu não estou dizendo chorar para ter uma bênção. Eu não estou dizendo chorar, clamar para conseguir uma vitória. Eu não estou dizendo chorar, clamar para conquistar algo. Eu estou dizendo chorar, clamar para não pecar. Quando foi a última vez? O texto diz, com grande clamor, orações, súplicas, a quem o podia livrar da morte. Claro que essa morte aqui não é a morte na cruz, porque Jesus ele veio para isso. E tanto essa morte aqui não é a morte da cruz, que o texto diz que ele foi ouvido. Ou seja, Deus atendeu o clamor dele, porque ele temia cometer um pecado. E nós, quando nós pecamos, será que nós temos esse coração quebrantado e contrito dentro de nós? O texto diz assim, ainda que era filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. A gente quer aprender a obedecer sem sofrer. Não existe isso. Você vai aprender a obedecer no sofrimento. Você vai aprender a obedecer nas aflições. Mas Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, olha, eu venci o mundo. Eu venci o pecado. Eu venci as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Tudo aquilo que não é do Pai, mas é do mundo, que está lá em 1 João, no capítulo 2, verso 15. As tentações que Jesus teve, tudo isso ele venceu e com louvor. Mas não porque simplesmente ele era o Deus encarnado. Porque ele era homem, na qualidade de homem, como eu e como você. Senão, qual é o exemplo que nós temos de alguém que não está nas mesmas condições que nós? Nós nascemos em condições de pecar e pecamos. Jesus nasceu como Adão, com chance de pecar, e escolheu não pecar. Nós já não temos essa escolha, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele conseguiu. E o texto diz, e sendo ele aperfeiçoado. Olha aí, você que não acredita na perfeição, só uma explicação aqui acerca da perfeição. A palavra perfeito no grego é teleio, que significa maduro, que significa completo, que significa alguém que atingiu a maturidade. Perfeição não tem a ver com não cometer pecado, porque se perfeição tem a ver com não cometer pecado, então Jesus era um pecador, porque o texto diz que ele foi aperfeiçoado. E não é esse o caso. Então, ele nasceu sem pecado, mas não nasceu perfeito. Ele precisou amadurecer. É por isso que em Lucas, no capítulo 2, verso 52, diz que Jesus ele crescia em estatura, graça e conhecimento, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então era necessário que ele crescesse e amadurecesse. Essas ferramentas que eu estou dando para vocês aqui são ferramentas importantíssimas para que você consiga vencer os dias de aflições que há de vir sobre a terra, os dias de perseguições que há de vir sobre a terra. Porque não é o conhecer a palavra profética que vai te livrar do dia mau, mas é o praticar a palavra que vai te livrar do dia mau. É o ser
semelhante a Jesus. Jesus falou lá em João, no capítulo 12, do versículo 24. Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, ficarei só. Mas se eu morrer, vou dar muito fruto. O que ele está querendo dizer com isso? Eu sou um grão de trigo. Grão não é semente. Grão já é algo maduro. Eu sou o grão de trigo. Se eu não morrer, eu vou ser o único grão de trigo maduro nessa terra. Mas se eu morrer, eu vou gerar uma safra de grãos semelhantes a mim. Ou seja, que tem os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Sentimentos de nojo de pecado. É por isso que ele foi ungido com óleo de alegria, muito mais do que seus companheiros, porque ele amava a justiça e odiava, aborrecia a iniquidade. Você odeia a iniquidade ou você conversa com a iniquidade, você tem um papinho com a iniquidade, você tem um diálogo com a iniquidade, você não aborrece o pecado. A gente precisa amadurecer e entender que o pecado, ele entristece a Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz que os que de antemão conheceu, também os predestinou, e os chamou, os justificou e os glorificou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O propósito de Deus é formar uma geração, uma família, semelhantes a Jesus, conforme a imagem do Filho, ou seja, tendo a mesma forma que Ele, amando como Ele, pensando, sentindo, agindo, um novo pensar, um novo interagir, com novos sentimentos, alguém que ame como Ele ama. Então, Jesus, para vencer tudo isso, Ele clamava: Pai, Pai, não me deixa pecar, não me deixa, eu não quero pecar, eu não quero, e chorava. E você? Não adianta pedir avivamento, chuva serôdia, poder das duas testemunhas, se não tiver essa dimensão de Jesus. A salvação é para quem obedece. Hebreus 5:9. Quem obedecer será salvo. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.